Ele é professor de relações internacionais, mas sabe tudo sobre o mundo inteiro, inclusive Brasil. Ele também é youtuber. É youtuber? Tem um canal de YouTube. Né? Ele também é político e é pré-candidato. Professor, qual desses papéis você desempenha melhor? Como é que você chegou até a política? Como é que você chegou ao YouTube? Conta um pouco pra gente. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai, professor? Bom, eu vou começar pela parte mais difícil, que é meu nome, Mara. É verdade? Tem É essa. verdade. Essa Inclusive, precisa ser sempre pulei, explicada, né? porque isso é uma saga. É verdade. Meu nome é Rene, só que se escreve com H. Rene Ozzy Cuquier. E aí é difícil de falar, então eu me tornei o professor Rock. Só que Rock mesmo. com H. H-O-C. Rock. Rock. Bem, mas a gente pode chamar de professor Rock. Pode, professor Rock tudo bem, como né? todo mundo me chama Tá agora, como eu sou conhecido. Eu diria que essas coisas, elas são todas complementares. Por mais que não pareçam, mas elas são muito complementares. Eu entendo que parte do problema do Brasil tem a ver com uma falta de consciência e conhecimento e informação sobre política. Então, eu não podia largar o meu chapéu de professor, porque eu não estou só na política fazendo política, mas a minha missão política também é trazer consciência, educar o eleitor, trazer informação, ensinar como funciona a política, o sistema político, enfim, um país. Mas vou começar essa história do começo para ela fazer sentido. Aliás, tem um vídeo muito bom no seu canal falando exatamente sobre isso, como a funciona. política. Você sabe que política. isso, eu me inspirei no Ray Dalio. Conheço. Então, o Ray Dalio tem um vídeo que chama How the Economic Machine Works, que é a visão dele para explicar como a economia funciona dentro do ponto de vista dele. E é uma animação, e é um vídeo de 30 minutos. E eu virei e falei assim, a gente precisa de um vídeo desse sobre como a política funciona. E, mano, passamos 2 anos trabalhando nesse projeto, que é uma animação, lançamos recentemente, e acredito que vai ser um vídeo que vai ficar aí anos, escola, várias pessoas vão ver, e eu explico como a política funciona. Explico o que é política e como que ela funciona, quais são as peças dela, né? Eu falo de agentes políticos, eu falo dos meios, eu falo dos fins, eu falo de poder, falo de estratégia, que são os 6 elementos que eu digo que estão presentes na política. Isso é muito importante, professor, porque assim, um dos nossos propósitos aqui no My News Eleições é justamente mostrar isso. Porque senão fica aquela narrativa, para usar a palavra da moda, simplista, de todo político é ladrão, ninguém faz nada. Sim, e tal. E aqui a gente tem entrevistado políticos da direita, da esquerda, do centro. O que eles têm em comum? Eles têm proposta, eles trabalham, eles contam as suas histórias e tal. E nós lançamos uma campanha que é eleições para o Congresso importam. Quem é você no Congresso, isso. Né? Porque muitas vezes parece que só tem eleição presidencial. Não, importam mais do que nunca por várias razões. Nessa eleição particularmente, ou enfim, a toada que o Brasil está indo, porque nós estamos polarizando, nós estamos desgastando, nós estamos presos a um passado. Olha que curioso, não sei se as pessoas já perceberam isso, mas a nossa eleição presidencial desse ano, os 2 favoritos já foram presidentes. A gente não foi capaz de trazer alternativas diferentes, produtos diferentes, e não é assim, independente de qual é a ideologia das pessoas, mas imagina que o Lula foi eleito a primeira vez em 2002, nós estamos em 2022, passaram 2 décadas, e nós estamos de volta no mesmo assunto. O Bolsonaro foi deputado 30 anos, está aí, foi presidente. Então, nós não conseguimos achar uma saída para os grandes cargos. Então, mais do que nunca, nós vamos precisar prestar atenção no legislativo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o legislativo ganhou um poder e uma força maior que o executivo. A gente tem várias situações acontecendo, desde emendas, de regras, de mudanças de regras do jogo, que dão mais poder para o legislativo. A gente já sabia que nós éramos um presidencialismo de coalizão, onde o executivo tem que cooptar ou tem que trazer o legislativo para dentro, num sistema que é disfuncional, porque a eleição do legislativo ela é proporcional,
Ou seja, tem uma diversidade imensa de partidos e a eleição do presidente não é proporcional, é majoritária, só vai ser um, porque só tem um cargo. Só que essa combinação, ela é um Frankenstein, ela é estranha, porque você vai ter múltiplas pessoas Principalmente num governo fraco, né? Isso, porque aí você precisa cooptar, e você não tem força, como que você vai cooptar? Acaba sendo o balcão de negócios. Isso é reforçado pela quantidade de partidos. Óbvio que um sistema político com 30 partidos, não existem 30 ideias diferentes para o Brasil. Não existem 30 ideias que param de pé, que são reais, ideias verdadeiras, propostas de país verdadeiros. Isso mostra que os partidos não são partidos de verdade, eles são oportunidades para acessar o poder. E aí, se você não tem uma defesa do que você quer, do que você acredita, como é que eu dialogo com você? Só tem uma coisa que te interessa: poder, espaço, recurso, continuar no poder. E aí nós temos essa aberração. Mas isso tudo para dizer que as eleições do Legislativo são as mais importantes, mais do que nunca na história do Brasil, pela transformação do sistema político e pelo cenário de polarização e divisão que nós temos. E ninguém presta atenção, então é importante que a gente olhe para isso. Mas vou voltar então para eu contar um pouco de como que eu cheguei aqui. Eu comecei a trabalhar, montei meu negócio cedo, assim, jovem, tinha 18 anos, me juntei com amigos e montamos um restaurante. E aí aquilo começou a dar certo, tal, só que depois de uns 5, 6 anos ali, eu comecei a não me sentir satisfeito. Aquilo não me completava, não me preencheu, eu achava que eu não estava tendo um impacto com as coisas reais. Não que ter um negócio não mexe com a vida real das pessoas, mas eu queria lidar com um problema de verdade, né, da sociedade. E aí eu brinco, e não é uma brincadeira, mas eu tive um despertar espiritual. Eu acredito que nós temos missão na vida, e a nossa missão tem a ver com o nosso talento direcionado para maximizar um impacto positivo para o maior número de pessoas. E aí naquele momento eu falei assim, eu quero ajudar a mudar o mundo, a melhorar o mundo. E fiquei pensando, onde é que você melhora o mundo? Eu falei, o lugar do mundo, melhora o mundo é a ONU. Quero trabalhar na ONU. Vendi tudo e fui embora do Brasil com esse objetivo, eu quero trabalhar na ONU. E aí eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer faculdade de filosofia e ciências políticas. Fiz as duas ao mesmo tempo nos Estados Unidos e depois fui para um mestrado. Fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais e paz mundial em Washington, D.C., na American University. E ali eu comecei uma transição profissional de carreira. Eu fui trabalhar numa ONG, que era o Peace Building Development Institute. A gente treinava profissionais que atuavam em zonas de conflito. Era um curso de mediação. Aí eu saí da ONG e fui para a OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu trabalhei no departamento de resolução de conflitos, eu lidava com o conflito da Colômbia. Era um programa de reinserção social, de terminar com o conflito. Sempre conflitos, é muito difícil você tirar as pessoas do papel de combatentes e jogá-las de volta para a sociedade. E era um programa sobre isso. Eu saí dali e fui para o Woodrow Wilson Center, que é uma think tank, um centro de pesquisa Em Washington. em Washington, financiado pelo governo americano. E eu era assistente de pesquisa de um jornalista que estava escrevendo um livro sobre a CIA. E a experiência é muito rica, porque o Woodrow Wilson tem aqueles grandes crânios, cérebros, cada um na sua área, né, tentando resolver um grande problema ou pesquisando sobre um grande assunto. Uma grande fonte de conhecimento. Isso, ali. então para mim aquilo ali era nossa, eu andava ali babando, de falar com aquele outro cara, aquele cara que pensa naquilo, que escreveu daquilo. E justamente quando eu estava lá, o Bush tinha chamado o Lee Hamilton, que era o presidente, né, do Woodrow Wilson, para criar o Iraq Study Group, que era o grupo de estudos do Iraque para achar a solução para a guerra do Iraque. E o Lee Hamilton tinha apresentado para o Bush, uma das semanas, enquanto eu estava lá, o relatório final. E aí o jornalista que eu estava trabalhando, né, virou um dia para mim e falou assim, vamos almoçar com o Lee Hamilton para ele contar como é que foi a conversa com o Bush. Então era esse tipo de, assim, fascinante, aprendi muito, vi muitas coisas, ele contando como é que foi, entreguei o papel pro Bush, aí o Bush não sei o quê, enfim, muito legal. Mas aí 6 anos que eu já estava fora, nos Estados Unidos, aí eu falei, bom, agora tá na hora da ONU. E aí eu entrei num processo seletivo e consegui. Aí eu falei, agora sim, agora eu vou mudar o mundo. Aí eu mudei para Nova York para trabalhar no Conselho de Segurança. Não como diplomata, não representava o Brasil, eu era um servidor público internacional. Eu estava aí para trabalhar na organização e mudei para Nova York, pronto, agora sim. E aí eu cheguei lá,
E eu me decepcionei, porque eu vi que a ONU não era nada daquilo que eu achava, que eu acreditava. Eu vi a realidade da política internacional. Quem manda não é a ONU. A ONU não tem autoridade, não tem poder. A ONU, como o nome diz, é a Organização das Nações Unidas. É o conjunto de nações que estão ali. Ela é só um facilitador, um burocrata que fica organizando a vontade dos países. E os países não querem nada que confronte a sua soberania, que confronte as suas decisões, a sua autonomia. Então a ONU não faz nada que vai incomodar os países. E aí eu falei, mas isso daqui é uma torre de Babel gigante, onde ninguém se entende, cada um fala a sua língua e não acontece nada. Costumo brincar, né, fazer uma ironia dizendo que é um grande clube do charuto. Porque... Você está sendo cruel com a ONU. Não, assim, na área que você achou que ia chegar lá e falar assim... É que na área que dá para fazer. E, na verdade, eles são sinalizadores, né? Facilitadores. Eles são um centro de conversa, né? E na área que eu estava, que é a área de segurança nacional, de conflito, de guerra, é a área que a ONU tem menos voz. Porque é a área de máxima importância para os países. Não é qualquer coisa, é território, é soberania, é segurança nacional. Bem, a gente tem alguns exemplos disso, inclusive muito atuais, como foi o caso da Rússia e da Ucrânia. A ONU não fez nada, e toda vez que tem um problema grave, a ONU não consegue oferecer nenhuma solução, nenhum caminho, porque ela não tem os meios, ok, mas o problema não é a ONU, o problema é como o sistema internacional está desenhado. Não que também possa ser muito diferente, porque assim, os países não vão abdicar da sua soberania, e a maioria dos países não são democracias, então imagina que loucura é o que nós temos. Nós temos realmente um sistema internacional anárquico, a gente vive em anarquia. Existem outras áreas da ONU que... Aí você falou assim, não, na ONU não dá para eu mudar o mundo. Vou voltar para o Brasil, porque de lá eu vou mudar o mundo. O que aconteceu? Aí eu voltei, terminei de escrever minha dissertação do mestrado, ainda trabalhei numa outra organização de advocacy em Washington, aí 7 anos fora eu falei, não, a missão continua no Brasil, o Brasil precisa de ajuda. Eu não faço diferença nos Estados Unidos e eu quero voltar para o Brasil. E voltei pensando, eu quero entrar na política, porque a política é o lugar onde você mexe com os problemas. E uma das coisas que eu tinha enxergado na ONU é que o poder não reside no headquarters, né, na sede da ONU em Nova York. O poder reside nas capitais. O poder reside em Washington, em Paris, em Londres, em Brasília. Porque quem formula a política externa são os países. E se a política externa do país ignora a ONU, ou não resolve tal problema, é porque ela veio da política interna doméstica do país. Então, não só na área internacional, mas na área doméstica do Brasil, eu falei, a política é o jeito de mexer e ajudar o Brasil a caminhar. E aí eu tinha aprendido um monte, né, vi bastante coisa, ganhei bastante experiência, e naquele momento eu estava frustrado com o setor público, porque eu tinha acabado de vir de algumas experiências do setor público internacional ainda, que é mais burocrático, mais distante da realidade. E aí eu falei, vou dar aula. E cheguei aqui, a SPM estava montando um curso de Relações Internacionais e eu comecei... Isso quando foi? Foi em 2008. E aí eu comecei a dar aula, dou aula até hoje, desde a primeira turma eu dou aula no curso de Relações Internacionais, comecei dando aula, o meu tema, a área era conflitos internacionais, depois falei de risco político e outras coisas, e montei uma consultoria também de risco político. E aí, ganhei um espaço na mídia, dava muita entrevista para todos os veículos, grandes veículos, acontecia uma guerra, um ataque terrorista, uma crise internacional. Era fonte. Eu era fonte, isso. Aí chegou em 2016, fiquei dando aula, fazendo essas coisas, tal, consultorias de política, um partido político que tinha acabado de ser criado, veio e me contratou para eu ser o estrategista da eleição municipal aqui de São Paulo. Esse partido era o Novo e era a primeira eleição que ele ia participar aqui em São Paulo, ninguém conhecia. E eu fui o estrategista, aí eu fiquei meio maravilhado, porque eu vi um caminho de entrada para a política sem todas aquelas histórias, sujeira, escândalo, confusão, que era o que eu falava, pô, não posso entrar ainda, não sei, como que eu vou entrar, onde que eu vou entrar, que cacique que eu conheço, eu não sou ninguém, não tenho família de política, não tenho nada a ver com política. Então eu não tinha acesso, apesar de eu querer desde antes. E aí com o Novo eu vi um caminho, e aí fiz a estratégia de eleição, consegui me eleger numa vereadora, foi um resultado fenomenal para um partido que não tinha nada, ninguém sabia quem era. E aí eu fiquei empolgado, eu falei, vou ajudar esse partido em 18.
Só que logo depois, 7 dias depois da eleição, eu recebi um convite para me tornar secretário adjunto de segurança da cidade de São Paulo. E eu aceitei e fui lidar com o desafio da segurança da cidade. A cidade comanda a guarda municipal. E lidei com problemas muito grandes e desafios imensos, como a Cracolândia. E fui olhar para esse fenômeno que existe no mundo, que são as cenas abertas de uso de drogas, que são as Cracolândias ou Heroinalândias. E daí surgiu uma pesquisa buscando essa solução, né, para São Paulo. Surgiu uma pesquisa que acabou virando um documentário, que hoje, aliás, está no Now, YouTube, filmes, Google Play, Apple TV. Ganhamos vários prêmios, é um documentário sobre a Cracolândia, e eu que conduzo, né, o roteiro, é a minha pesquisa. E fiz várias outras coisas, fiquei assim, via dificuldade. Esse documentário, quando você... eu acho que esse documentário foi o que... Você antes estava na mídia e tal, mas quando projeta você como um roteirista, produtor, enfim, é quando você entra assim, você já não é mais só a fonte, mas Sim. você entra como protagonista produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, pesquisa. Exatamente. Porque assim, o que eu entendi? A gente não consegue falar no Brasil dos assuntos mais complicados. E se eu tenho um Instagram com uma fotinho para falar sobre sistema carcerário, segurança pública, educação, Cracolândia, fronteiras, desculpa, é impossível. E não tem como você tratar desse assunto. Eu falei, mas como é que eu falo com as pessoas? Porque é um assunto complexo, ele é difícil. Aí eu falei, é documentário. Eu tenho que botar isso no formato de vídeo que seja interessante e que vai trazer informação e conhecimento e vou provocar o debate. E óbvio, né, tudo que eu tive que aprender para tentar achar a solução para a Cracolândia. O que eu descobri, por exemplo, é que todos os lugares do mundo, e a Suíça teve a maior Heroinalândia da história, em Zurique, chamava Needle Park, Parque das Agulhas. Eles fizeram uma combinação entre assistência e repressão. Porque eles pendiam só para assistência ou só para repressão. E eles nunca conseguiam resolver. O dia que eles botaram a ideologia de lado, falaram assim, é um pouco dos dois, e combinaram, eles conseguiram resolver. E é isso que a gente, por exemplo, aqui tem extrema dificuldade de fazer. Não consegue. Porque nós somos muito ideológicos ainda no Brasil. Então é só, vamos dar assistência, vamos cuidar, tal, ou é só, vamos bater, reprimir e tal. Não adianta. Se você só cuidar, você empurra esse usuário para a morte. Porque você dá impulso para ele sem botar ordem na vida dele. Se você só dá ordem, ele não tem estrutura emocional, ele tem uma doença, ele tem uma dependência. Então você precisa cuidar dele. Essa combinação nós não conseguimos achar, mas foi isso que eu aprendi ali, por exemplo. E aí, então, fiz o filme e tal. Mas aí chegou 2018. Aí eu falei, essa é uma janela de oportunidade e eu vou sair candidato. Agora chegou a hora de eu entrar na política. Já tinha o caminho, tinha o partido, já tinha tido a experiência no setor público do executivo como secretário. Aí eu falei, então eu vou vir candidato a deputado estadual. E eu costumo dar meus passos muito sólidos, eu quero ter certeza. Eu falei, eu sou cientista político, eu já tive uma experiência lá fora, já fui secretário, mas mesmo assim deixa eu ir deputado estadual porque eu quero entender como é que é a realidade da política. E o resultado foi fantástico. Eu tive uma eleição, 130 mil votos, fui o 13º mais votado do estado. E como foi a experiência na Assembleia? Então, ela foi muito rica para entender o Brasil. Não que a política eu tive muitas surpresas com a política em si, como o funcionamento da coisa. Mas eu percebi coisas sobre o Brasil que a gente não percebe. E que é difícil do brasileiro captar, porque ele não precisa conviver com brasileiros que pensam diferente dele. Por exemplo? Nós somos 94 deputados estaduais. E eu tenho que conversar e dialogar com 93. E tem gente ali que tem visões de mundo e de Brasil que são totalmente antagônicas e distintas da minha. E os brasileiros, eles não precisam conviver com essas coisas no seu dia a dia. Eu, como um parlamentar que tenho que produzir um resultado coletivamente, em conjunto com esses outros brasileiros, começo a me deparar com uma realidade de uma diversidade de Brasil
que sozinho como indivíduo, por mais que eu seja cabeça aberta e tente furar as minhas bolhas, eu não consigo. Mas essa é a riqueza do parlamento, Isso, esse dissenso, enfim, essa exatamente, diversidade. essa é a riqueza e essa é a lógica principal de funcionamento. E esse é o problema porque os parlamentares, ou a maioria, ou grande parte dos parlamentares brasileiros e do eleitor, não entendeu o que o parlamento tem que fazer. Eu não tenho que subir lá e gritar apaixonadamente pela minha causa. Porque a minha causa já está aqui, eu já estou representando as pessoas. O que eu tenho que ir lá é conseguir conversar com você, que tem uma causa que é oposta à minha, e juntos nós acharmos uma solução para dar um passo à frente. E não eu ficar aqui gritando e falando que é absurdo, e te xingando, e te chamando de vários nomes, e aí você sobe para rebater o que eu falei, vai me chamar de vários nomes e gritar e me xingar, porque não adiantou nada. É uma conversa de surdo e mudo, né? É uma conversa de maluco, de gente que fica falando nada com nada. E aí, o que acontece? Eu, então, percebi que você precisa dialogar, que você precisa construir. E essa construção, ela não nasce de histeria, de estridência e de ataque ao outro. Ela nasce de um bom relacionamento. Deixa eu te ouvir. Eu não vou te label, né? Eu não vou te taxar de alguma coisa. Eu quero entender o seu ponto. E eu consegui fazer entregas que são muito além do que um deputado consegue fazer em um mandato. Eu aprovei 3 leis, sancionei as 3. Quais são? A política estadual sobre drogas, tem a ver com a pesquisa da Cracolândia. Uma política de Estado para o Estado de São Paulo, uma política de Estado. O governador gosta ou não de tratar do tema das drogas? Não, não é mais isso. Tem uma lei de Estado que te obriga a você lidar com esse assunto. Você vai criar a sua política, que você tenha mais ênfase, mas você tem que ter uma política para lidar com drogas, ligado com tratamento, ligado com prevenção, ligado com segurança a esse problema. Isso é uma coisa que faz falta ao Brasil, políticas de Estado e não de governo. Né? Faz muita falta, porque assim, se você não tem uma política de Estado, o que acontece? Você gosta do tema da educação. Ok, eu sou médico, venho aqui e só quero falar de saúde. Não, educação é em segundo plano. E não obriga. Né? E nós temos que ter uma consistência, uma continuidade nas coisas. Pode ser que você mude a sua política de educação da minha. Claro, estou usando educação e saúde, que são coisas que já estão mais estabelecidas, mas vários outros temas importantes não têm políticas de Estado. E essa minha lei é sobre isso, essa primeira. A segunda é o furo a fila da vacina, que é verdade, todo mundo lembra disso, uma lei que mexe com um momento de calamidade, de caos no país e de malandragem, da gente lidar com corrupção e lidar com a malandragem do brasileiro. Nós temos que punir, nós temos que ser duros com aqueles que querem tirar vantagem. Então, o furo a fila da vacina multa aqueles que furavam a fila da vacina. E a terceira lei, também é nessa mesma linha da combate à corrupção e essa cultura nossa do jeitinho, ela pune mais severamente agentes públicos que cometerem crimes de corrupção durante um estado de calamidade ou pandemia. As pessoas roubando justo na pandemia é muito absurdo. Claro que a punição é administrativa, porque eu estou no nível estadual, não é criminal. Eu não posso mexer com a lei, né, com a esfera criminal. Então, essa é a terceira lei. Além disso, o que eu fiz? Eu fui o relator da reforma da Previdência. E esse foi o maior... Briga boa essa! Nossa, eu fui mordido, né? Não sei se você lembra dessa história. É verdade! Eu fui mordido por um deputado do PT no plenário. Eu fui separar uma briga. Eu lembro. E aí eu fiquei segurando e separando eles para não baterem no outro. E um deles eu tava segurando ele, tentando ir para cima, e de repente ele abaixou a cabeça e tá! E começou a me morder. Eu olhei assim e falei, você tá me mordendo! E tipo, me soltei assim, né? E falei, segurei ele no pescoço e falei, não me morde. É muito louco, porque no vídeo tem a minha boca mexendo, falando, não me morde. Eu gritando, né? Óbvio. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Sessão suspensa aqui no plenário do Senado. Mas essa história ficou famosa. Ficou. Eu fui mordido por outro deputado dentro do plenário. E aí, o que aconteceu? E depois, você voltou a falar com ele? Voltei porque... Perguntou se precisava se vacinar? Todo mundo perguntou se eu tomei vacina e tal, também. Mas por que eu voltei, né? Muita gente, não, você tem que acabar com a raça desse cara. Assim, eu não tô ali pra isso. Eu quero trabalhar. O meu prazer, a minha satisfação, o que me motiva é resolver grandes problemas. O que eu quero?
eu quero me rebaixar no mesmo nível que aquilo, eu não quero fazer isso, eu não vou entrar nessa briga, eu não quero ativar a máquina de guerra política daquele partido, aquele partido não vai embora do parlamento, eu vou ter que construir com aqueles mesmos, inclusive com o deputado que me mordeu. Então, assim, tem escolhas que você tem que fazer. Qual é a briga que você quer? Eu quero brigar para conquistar a solução das coisas. E ali foi uma escolha que eu tomei. E o que foi a reforma da Previdência? Simplesmente o maior projeto de reforma da Previdência da história do estado de São Paulo e o segundo maior do Brasil, só perde para o federal. Nós economizamos mais de 50 bilhões em 15 anos para o estado de São Paulo. Hoje o estado de São Paulo tem educação integral nas escolas, em boa parte delas, graças a esse dinheiro. Pra você ter uma ideia, a gente tinha 600 mil funcionários públicos com aposentadoria e se gastava mais com essas 600 mil pessoas do que se gastava com saúde, segurança e educação para 44 milhões de pessoas. E assim, isso não é uma discussão de ser contra essas pessoas, é uma discussão de equilíbrio da divisão desse recurso, porque essas pessoas vivem mais, elas tinham que se aposentar mais tarde, e quanto aquilo era deficitário, esse dinheiro está indo para 600 mil, enquanto 44 milhões não tinham. Essa questão da Previdência, eu acompanho bem, porque é um assunto que eu cubro, né? Enfim, como jornalista. Ela faz... Enfim, as pessoas, é um direito, não sei. Sim, mas para uma realidade do passado. Hoje não se sustenta. Isso no mundo inteiro. Não se sustenta nesses modos. Só que não é uma pauta popular. Você compra muita briga. Então, mas você compra briga... a reforma federal da Previdência, as pessoas saíram na rua manifestando em favor. E a opinião pública queria a reforma da Previdência. Mas foi um trabalho até mudar essa... Tudo bem, mas aconteceu na federal. Na estadual, aí a briga é com uma classe organizada. Muito organizada. Sim, mas esse é um dos problemas que eu identifico no Brasil, depois eu quero falar disso, que é a falta do nosso sentimento e da nossa identidade nacional. Todo mundo no Brasil está defendendo só o seu. E não entende que nós somos parte de uma grande família. E se eu defender só o meu, eu não consigo entregar nada para o outro. Todo mundo é muita gente, né, deputado? Todo mundo que tem seus interesses já ali. Você tem uma grande parte que não tem nada nesse país hoje. Enfim, hoje não tem nem o que comer. Então, ela não tem nada, ela não está recebendo nada desse bolo, mas ela também está por si só. Ela está sozinha, ela está vivendo uma defesa do micro dela. Claro que ela não está conseguindo uma benesse de uma aposentadoria de previdência, mas ela também vive não para a nação. Ela não faz parte de uma grande família brasileira. Ela faz parte da família dela. E cada brasileiro é uma ilha isolada. O Brasil é uma combinação de milhões de ilhas familiares isoladas. Algumas dessas famílias se juntam em grupos maiores, que são classes, categorias, grupos de interesses. O fato é que não existe o elo comum entre todos. Nós não temos uma identidade nacional estabelecida onde eu me sinto parte de uma família nacional. O máximo aonde eu vou é para essa minha categoria de grupos. Se eu não tenho essa categoria de grupos, eu sou uma família, salve-se quem puder, eu sozinho. E todo mundo vive assim, pro bem e pro mal. Quando você tem uma oportunidade de entregar alguma coisa pro todo, você fala, eu não, porque eu sou idiota. Ninguém tá me entregando nada, eu nunca recebi nada desse todo, eu vou garantir o meu e vou proteger o meu. E todo mundo que chega no poder, né, acessa o poder, não diretamente, mas consegue ter algum caminho ali, também está fazendo isso. Óbvio que isso não é um problema só do Brasil, porque esse é um problema de todas as ordens ou estruturas políticas no mundo. Todos os países que deram certo só conseguiram dar certo quando eles venceram o patrimonialismo, que é os interesses do seu grupo, da sua família, dos seus amigos. Só que como que parte disso é vencido com um senso de coletivo, de ser parte de um grupo maior.
Esse senso não existe no Brasil. Você sabe que você não pode depender do Estado brasileiro, ele não vai te salvar. Você vai ter que ter o seu saúde privada, se você puder. Se você não puder, você se deu mal. Você vai ter que ter a sua segurança privada, se você puder. Se você não puder, você está também correndo risco de vida. Você vai ter que ter educação privada, se você puder. Se você não puder, você vai estar relegado a não ter educação. E assim por diante. Então é tudo assim. Então você cresce e se desenvolve e vai morrer falando assim, eu tô sozinho aqui. Nesse aspecto, a pandemia ensinou muito, né, ao brasileiro, que, por exemplo, na questão da saúde, né, a questão do o brasileiro descobriu o SUS, quer dizer, a elite, na verdade, a elite econômica. Eu acho que descobriu, mas assim, descobriu e tá na memória, isso tocou a alma do brasileiro e falou, nossa, somos da mesma família. Não acho que isso aconteceu, porque o nosso processo nós não sabemos, porque como é que você forma uma identidade nacional? Você precisa ter história em comum. A gente não sabe a nossa história. Nós precisamos de líderes. Nós não temos líderes. E assim, não é tipo o Neymar, a Anitta, um grande empresário, eles não são líderes. Eles são as pessoas de expoência no segmento delas. Elas são líderes públicos comandando ou levando a nação em direção de algum lugar. Então nós não temos líderes. Nós não sabemos a nossa história. Nós não temos heróis. Nós não temos valores compartilhados. Como a gente não tem nenhum valor em comum, nós não sabemos quais são esses valores. A gente sabe quais são os nossos defeitos. Mas se eu te perguntar, o que te faz ser brasileiro? Aí você vai falar assim, não, nós somos alegres. Não, calma. Alegria é uma característica. Qual é o nosso valor? O que nós temos em comum? O que nos faz brasileiros? A única hora que a gente sente um pouco disso é quando a gente vai torcer para a seleção. Mas isso é frugal, né? Isso é banal. Porque se eu torcer para um time, isso não é construir um projeto de país juntos. Acho que atualmente nem isso, hein? Então, exato. Olha como isso é sério, entendeu? Isso não é pouca coisa. E aí, se eu pergunto assim, e aí você vai perguntando, as pessoas falam, não sei, porque não tem. Porque não foi articulado. Isso não tem. Você acha que isso não tem em nenhuma das classes, em nenhuma dos recortes da sociedade? Não, porque exatamente as divisões todas de classe, raça, enfim, todas as divisões que existem no Brasil fazem nós não sermos uma coisa única. Nós somos o quê? Grupos. Grupos isolados e separados, cada um nas suas ilhas. Em última instância, e isso é uma característica das culturas latinas, a família é a identidade máxima que a gente conseguiu criar. Então, é uma importância muito grande para a família. Tanto que no Brasil tem QI. Que QI? Quem indica? Você faz negócio com quem? Com sua família, com seus amigos. Entendeu? Você não tem o que Japão, Alemanha, Estados Unidos têm, que é uma capacidade de confiar em estranhos. Isso que você está falando, a gente tem uma entrevista aqui no canal com o deputado Thiago Mitrô, que você deve conhecer, que é do Novo, né? E ele teve a sua primeira legislatura agora lá no Congresso. E ele contou uma coisa muito engraçada que está aqui no canal. Ele disse que quando chegou, ele falou assim, Mara, sabe como é que se escolhe? Como é que são entregues os gabinetes aqui? É assim, ó, os primeiros da fila são aqueles que já foram deputados, já tiveram, teve alguma liderança dos partidos, enfim. Depois vem os filhos deles, ou os parentes, ou a mulher, ou o filho. Você acredita? Ele falou assim, aí no final, porque ele falou assim, no meu caso, o gabinete dele é ótimo, lindo, tem uma vista bonita e tal. Ele falou assim, mas foi pura sorte, porque no final aí tem um sorteio e tal, é a turma que entrou agora, é a turma que não é parente de ninguém. Né? Então, isso é muito louco, né? Muito, porque o que é isso? É uma família, um grupo que se apropriou de um negócio público. Porque aquele lugar, ele é público. E eles pegaram e falaram assim, não, os melhores são meus. Pra quem? Pra mim e pra minha família. Você está, na verdade, deixando como herança o seu gabinete no parlamento. Só que não é um negócio que é seu. Então, assim, o Estado e o público não é de todo mundo. Porque não existe o todo mundo no Brasil. Não existe esse elo. Uma das poucas coisas que nós temos e que deu certo aqui é que nós temos um idioma comum. E parte disso que as pessoas criticam e reclamam tanto vem da televisão. A Globo ajudou a difundir
esse idioma comum num país inteiro e criar essa unidade de, pelo menos, linguagem, da gente conseguir falar a mesma língua. Porque, assim, o regionalismo no Brasil é muito forte, é um dos problemas do Brasil. Mas esse regionalismo ele não está só acirrado nas diferenças geográficas e da imensidão do nosso país. Ele está conectado com a falta de identidade nacional, com a falta de coesão. Como que o Estado brasileiro é fundado? Independência ou morte. Aí de um lado tem escravos, do outro tem índios, do outro... São coisas que nunca se misturaram. E quando elas se misturaram, elas não se misturaram por igual, como todo mundo sendo parte dessa mesma família. Elas se misturaram, meio que, tipo, aconteceu uma mistura e ficou meio mascarado que somos todo mundo a mesma coisa. Mas nós nunca fomos a mesma coisa. Deputado, você contou um pouco da sua experiência na Assembleia Legislativa. Agora você é pré-candidato ao Senado. Isso. O que você espera fazer no Senado? Por que o Senado e o que você espera? Primeiro, o Senado, assim, o que eu entendi eu comprovei as minhas habilidades de entrega numa casa colegiada. Essa palavra é muito importante, gente. Casa colegiada. O que é uma casa colegiada? Colégio é coletivo. Aquilo ali é um ambiente coletivo. Não é o que o Rene quer, o que o Rock vai lá fazer. Não é. Não é o que a Mara quer. É o que o Rene com a Mara juntos podem fazer. E precisa de certas habilidades para você fazer coisa em conjunto com outras pessoas. Quais habilidades? Negociação, diplomacia, articulação, construção, bom relacionamento, saber... Debater, saber... Mas debate não gritar e lacrar. Não, debate na sua... Isso, falar assim, tipo, tá bom, me explica, deixa eu te mostrar. A gente... Argumento. Isso, se ser inteligente e construir uma saída que satisfaça o que você quer e sem comprometer a essência do que eu preciso. As minhas leis todas, eu não inseri dentro delas nenhum gatilho ideológico. Quando eu enfiar uma palavra-chave ali, eu sabia o que ia acontecer. Entendeu? Então, essa capacidade é muito importante. O Senado, ele é a última instância do legislativo brasileiro. É a Casa Legislativa, o mais alto grau do legislativo brasileiro. E ele se tornou uma casa de aposentadoria e um banco de reservas da política brasileira. O que significa isso? O político ele não tem mais para onde ir. Para onde ele vai? Senado, prêmio de consolação. Então, olha, agora não dá para você ser governador, não dá para você ser prefeito, não vai ser presidente, vai ser senador. Não, tô acabando minha carreira, vou para o Senado. E isso deixou aquele lugar adormecido. E é o lugar que representa a federação, porque os senadores estão representando os estados. Então, eu entendi que o Senado ele precisa trabalhar e ele precisa de energia. O Senado ele está quieto, ele está adormecido, ele está congelado. E eu trago uma proposta de energia, porém com qualidade, com conhecimento, enfim, a minha bagagem, mas uma vontade de fazer aquilo, de trabalhar pelo Senado. Se eleito, serei o senador mais novo da história de São Paulo. Tenho 45 anos, vou ter 46, mas o mais novo. Mas essa energia que eu quero levar para lá, essa vontade de fazer as coisas, de trabalhar o Senado. Então eu mirei no Senado, eu acho que ali eu tenho a oportunidade de sair de algum dos embates muito rasos. Por exemplo, eu fui presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui do Estado. Os meus colegas, né, a gente não conseguia ter reuniões em inglês, ninguém falava inglês ali. Aí você olha para a Comissão de Relações Internacionais, por exemplo, da Câmara. É uma guerra ideológica. Você tem os polos ideológicos brigando ali, gritando. Agora, você olha para a Comissão de Relações Internacionais do Senado, ela tem outro tipo de discussão, até porque tem gente mais sênior, então são discussões mais sérias. E eu quero contribuir com essas discussões, porque esse é meu perfil. Tem gente que tem outro perfil, combativo, tal, e serve algum propósito em algum momento, mas o meu perfil ele é diferenciado nesse sentido. Eu quero trabalhar os problemas, eu quero discutir eles, eu quero poder falar deles. Eu acho que o Senado é um lugar para isso. Então, eu me sinto preparado, acho que eu posso contribuir muito. Eu quero mexer nas grandes reformas do Brasil, as reformas estruturais. A experiência que eu tive na reforma da Previdência me mostrou como é possível você fazer isso. Eu conversei com todo mundo, eu escutei todos os lados. Claro que eu não pude satisfazer todo mundo, senão a gente não ia ter reforma. Era só manutenção do que estava ali. Então, mas eu consegui, eu fui capaz. Eu não atropelei ninguém,
As pessoas podem não concordar com alguma das minhas visões, mas raramente alguém vai falar, não, esse cara foi sei lá, não dava para lidar com ele. E eu quero levar essas reformas ou defender elas na esfera do Senado. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso pacto federativo também. Enfim, eu quero resgatar esse senso de nação, né? Eu acho que a solução definitiva do Brasil não é uma proposta minha ou de alguns políticos, mas é nós entendermos que nós estamos todos no mesmo barco. E ideologia não pode ser a coisa que eu mais amo. A coisa que eu mais amo é o interesse nacional. E o meu amor pelo interesse nacional, pela minha nação, é tão grande que eu estou disposto a deixar minha ideologia de lado e comprometer com a ideologia daquilo que eu não gosto, que eu odeio, para eu dar um passo à frente. Isso é um processo de extrema maturidade, muito difícil, e que não dá para ser feito só pela classe política, porque a população não entende isso. Se eu chegar lá e não gritar, muita gente vai falar, você é um vendido, um traíra. E não é isso. Eu estou indo lá não para gritar. Então, óbvio que eu tenho que educar o eleitor e falar assim, olha, gente, eu não vou lá gritar. Eu estou defendendo uma coisa, mas eu vou ter que entregar. O que dá para entregar é o Brasil que nós temos. Ah, mas eu não gosto daquele tipo de Brasil. Bom, desculpa, não tem o que você fazer. Você não vai chutar esse Brasil para fora, você não vai exterminar essas pessoas, então não tem para onde você ir. E isso que me motiva. Enfim, eu acho que São Paulo, particularmente, o Senado ficou esquecido. Nós tínhamos o Major Olímpio, faleceu, aí entrou o suplente, o Serra estava doente, ficou o suplente, e a Mara tem uma pauta extremamente nobre, mas é um foco muito direcionado nessa pauta. E o Senado ele lida com muitas questões muito complexas. Então, eu acho que a gente precisa ter gente ali que é moderna, que está olhando como é que conserta o Brasil, olhando para questões estruturais. Essa minha experiência internacional e o tema que eu falo muito, que é a geopolítica, me dá uma visão do tabuleiro maior, e isso me ajuda a entender coisas numa escala macro. E o Senado é um lugar macro, ele está olhando os estados, né, a federação. Uhum. Enfim, então eu estou com muita vontade de ir lá, de trabalhar, de sentar, né? Se eu sentar com 1, 2 senadores, 3 senadores, convencer eles a andarem para um lado, você muda o rumo do Brasil, porque as diferenças são assim, de 2, 3 votos. E é uma casa menor, são 81. A gente está caminhando para o fim dessa conversa, mas eu queria que você se você for eleito, você pode encontrar lá no Senado, a gente não sabe ainda, um colega seu de partido até pouco tempo atrás, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Uhum. Que eu não sei, na verdade, não sei, hoje eu não sei te dizer se ele vai para o Senado, o que ele vai fazer, porque eu ainda estou meio confuso. Ninguém sabe, né? Então... Ele diz que ele quer o Senado. Pois é, mas né? Nós temos o Álvaro Dias ali, que está inclusive na frente nas pesquisas. Então, eu queria que você falasse um pouco se você conviveu com ele enquanto ele estava no Podemos, o que você achou dessa saída, dessa mudança dele, enfim, que pegou muita gente de surpresa, né? Pegou, Inclusive, gente muito próxima a ele foi pega de surpresa. E que você contasse um pouco... Você não falou nada para ele sobre o seu curso de política, não? Eu não sei, assim, tem muita gente que chega na política, né, e não tá aberta. E tem muita convicção de que sabe o que está fazendo e escuta pouco. Esse é um dos problemas de vários líderes nossos, várias figuras de destaque na política brasileira. É difícil você... passar alguma coisa, ou eles ouvirem que seja um conselho ou um insight. Você deu algum conselho pro Sérgio Moro? Olha, assim, tipo, ele é uma pessoa ultra fechada. Eu convivi com ele, fiquei na Alemanha, a gente foi fazer uma viagem para a Alemanha, ele era o pré-candidato a presidente pelo Podemos, eu estou no Podemos, pré-candidato ao Senado, sendo o suposto palanque dele aqui em São Paulo, e aí ele me convidou para ir com ele para a Alemanha. Eu fui, é a minha área, né, política internacional, acho que eu
estava ali para ajudar, a contribuir, né, com a viagem. E convivi com ele esse período, foram 10 dias de viagem. E assim, ele é uma pessoa fechada, ele fala pouco, tal. Algumas vezes eu tentava dar algum conselho, ou me meter em alguma coisa ali e falar, mas ele também não conhecia ele muito bem, estava conhecendo ali na viagem, ele fica na dele. E aí, quando a gente voltou da viagem, ele 3, 4 dias depois, apareceu na imprensa um dia e anunciou que ele estava abandonando o Podemos e mudando para o União. E assim, a Renata, presidente do Podemos, o Álvaro Dias, todas as pessoas que apoiaram ele, que estavam dando suporte, acreditando naquela candidatura, que naquele momento ele era o mais bem colocado nas pesquisas para quebrar a polarização, para ser um candidato à terceira via com sei lá, 8%, 10%, num nível que nenhum dos outros candidatos de terceira via conseguiu chegar. Então a gente acreditava naquele projeto de uma alternativa para a polarização. Ele não avisou ninguém e simplesmente apareceu e se comunicou isso publicamente. Aquilo foi um choque para todos nós. O Podemos acreditou nele, eu acreditei, o Álvaro, todo mundo não entendeu por que ele fez isso. E até hoje ninguém entendeu direito. Sei lá, acho que ele imagina que no União ele teria uma estrutura melhor ou maior de campanha, mas ele saiu falando que ele ia ser presidente, já não deram a presidência para ele. Depois ele falou que ele ia ser Senado em São Paulo. O União não chegou a dar a legenda para ele e depois o TSE acabou tirando o domicílio eleitoral dele e aí ele voltou para o Paraná e agora ele falou que ele vai ser candidato ao Senado lá. Mas o Álvaro Dias foi uma das pessoas que mais apoiou e trouxe o Moro para perto. Então, as pessoas falam, política, traquejo político se aprende, isso não é tão importante. Eu não acho isso. Eu acho que se você decidiu ser médico, é importante que você entenda do corpo humano. Se você decidiu ser advogado, você tem que ser bom com leis. Se você decidiu ser político, a coisa que você tem que saber fazer melhor é saber fazer política. Moro não sabe fazer política? Eu acho que ele não entendeu o que é isso. O mundo de um juiz é diferente do mundo da política. Na política, até para você desfazer as suas alianças e fechar uma porta com alguém, tem um jeito certo de fazer isso. E ele não fez isso com o Podemos, não fez isso com a gente. E é uma pena, porque, enfim, as pessoas, algumas pessoas vêm e falam assim, não, mas ele luta contra a corrupção, ele combate a corrupção e tal. Mas isso não é qualidade, né? Isso assim não é especial, isso é o básico que se espera. Então, nós chegamos num nível que, tipo, todo mundo põe esse elemento acima de todos os outros. Aquelas fale uma qualidade só, eu sou honesto. Bem... Desculpa, né? e assim, você é honesto, mas se você não tiver a capacidade de traquejo político, você não vai entregar nada. A não ser que nós estejamos ainda no paradigma de esperar que um político só vai lá falar o que eu gosto, e aí vai esperar ele terminar de falar o que eu gosto, vai subir o outro, vai falar tudo que eu não gosto, e a gente volta pra casa e vai falar, aquele é um imbecil que falou tudo que eu não gosto. Olha aquele outro, eu amo, ele fala tudo que eu gosto. Não adiantou nada, não serviu pra nada pro Brasil. E por isso que eu acho que nós temos que avaliar quem tem habilidades de um legislativo. E o Moro tinha uma candidatura para presidente, que é uma coisa diferente. O presidente é um símbolo, uma figura que vai se cercar de uma série de pessoas. O legislador, ele tem que ser um animal político. Um animal político de transitar, de articular, de convencer, de argumentar, de entregar. E essa pergunta ela tem que ser feita, né? Como que a gente vai escolher pessoas que vão entregar? Porque o mérito que o Moro tem nas batalhas todas que ele travou e venceu é muito valioso. Mas ele estava num outro papel, de juiz. E ali ele foi muito bem. Muito bem, mas que está sendo questionado, né, deputado? Sim, existem todos os outros questionamentos dos erros que, enfim, ele cometeu, mas isso não invalida porque essa história dessa discussão sobre o que aconteceu ali é uma discussão sobre o significado maior. Claro que quando a gente fala de um Estado de Direito,
o processo faz diferença e a gente não vai jogar o processo fora para se preocupar com o significado maior. Mas dentro do contexto brasileiro de mazelas, de tudo como a gente vive, o significado do simbolismo, que é combater a impunidade, acabar com aqueles que estão sequestrando o Estado e a riqueza brasileira e tirando dos outros que não têm nada e dos que um pouco têm, ou dos que também têm médio e dos que têm muito, é um negócio que mexe com a paixão das pessoas. Eu concordo, mas acho que nesse caso ele é mais um motivo dele não... Que enfim, não é nenhuma opinião minha, eu estou expressando o que muita gente coloca, é que se sentiu traído pelo propósito, porque no final o que se revela é que esse propósito não foi cumprido à risca por não conta foi feito da melhor maneira, desejos políticos, enfim. Eu não sei se havia já um desejo e uma intenção política. Tem gente que acha isso. Eu não sei isso. Eu concordo com você, não sei também, mas, mas na prática foi isso que aconteceu. Ele foi para a política e comprometeu todo o processo, enfim. E com as revelações da Vaza Jato, enfim, com as articulações, isso tudo deixou enfim, jogou por água abaixo mas aí talvez o problema esteja muito mais... Tá bom, se a gente tirar a questão da Vaza Jato, e aí tem pontos ali que são debatidos, possíveis de debate, mas o ponto principal, talvez, seja a saída do papel de juiz para o papel político. E esse que compromete tudo. E principalmente, enfim, na época que foi, porque na prática o que aconteceu foi isso, enfim. Eu não entendo, não sei os motivos dos últimos movimentos do Moro. Eu só acho que faz diferença, sim, o seu traquejo político. Qual o conselho que você daria para ele? Eu acho só que ele tem que olhar para como a política funciona. E a política, ela é feita de você se preocupar... Primeiro que ela não é top-down, né? Ela não é hierárquica, que você manda o comando e aquilo acontece. Você precisa construir as coisas com as pessoas. Você não vira e fala assim, eu quero ser isso. Cumpra-se, né? Você não tem o cumpra-se. Porque o juiz é assim. E até o empresário também, né? A estrutura de uma empresa tipo, tem um comando e mandou. Se você não fizer, você vai ser demitido. Por quê? Porque tem uma lógica financeira que está guiando o funcionamento daquela engrenagem. Na política não é assim. Não é o comando. No parlamento, principalmente, né? Porque no executivo você tem metas e tal. Exatamente. Mesmo no executivo, porque você pode ver... Todos os presidentes que se afastaram do parlamento caíram, né? Isso, se afastaram do parlamento e acharam que, assim, eu vou dar uma ordem. Essa ordem não acontece. Não acontece se você não engajar, se você não comprometer o outro naquela história, se você não incorporar ele como parte do projeto. O que é parte do projeto? Ele fala assim... Olha, eu não gosto dessa linguagem. Tá bom, vamos tirar aqui essa linguagem. E pronto, aí ele fala, eu sou o pai desse negócio. Aí ele luta por aquilo, porque é política, entendeu? Cada um vê o mundo de um jeito. E não tem como você conseguir fazer o Brasil caminhar se você não fizer isso. Até o pacote de leis, né? O pacote anticrime do Moro. Esse é um exemplo, tem que ser aprovado. Não adianta ele criar o pacote maravilhoso. Ele tem que aprovar o pacote. E como que ele vai aprovar o pacote? E ajustar o pacote para as demandas da sociedade que vão... Isso, e as demandas da sociedade não são só as demandas daqueles que elegeram ele. Existe um outro grupo da sociedade que não quer parte daquelas demandas. Você fala, mas isso é imoral. Pode até ser, mas nós não temos um caminho fora daquilo sem... dar o passo junto com os outros. Porque não passa, não é aprovado. E não adianta as pessoas sonharem e falar assim, não, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Então qual a sua sugestão? Nós vamos fazer o quê com essas pessoas? Se você pensar... eu vou defender o Congresso aqui, porque eu acho que você tem pessoas muito bem preparadas, com histórias muito boas, com histórico, com experiência, e que querem fazer a coisa certa. Algumas acham que é por um caminho,
as outras acham que é por outro caminho, mas existe um objetivo comum de se melhorar determinados temas, enfim, essas pessoas têm, elas acabam... A gente tem alguns exemplos. Eu concordo com você com essas pessoas. É que eu acho que... É que tem todo... Tem uma grande parcela, não sei se a maioria, talvez a maioria, que não está lá com esse enfoque. Exatamente, eu concordo. E esse é o problema. Tem uma parcela, eu quero crer que não seja a maioria, mas principalmente que, pelo menos na próxima legislatura, as pessoas prestem atenção no voto, que é para, enfim, para se preocupar quem está lá, né? Para tentar. Porque todo mundo fala mal do Centrão e elege o Centrão, né? Exato. Então... E aí o eleitor elege porque ele não está preocupado com isso. Quais são as habilidades que essa pessoa traz para lá? E qual é a função dela? Qual é o objetivo final que aquele legislador tem que fazer? Aprovar alguma coisa. Construir alguma solução para algum problema. Como é que você constrói uma solução só dizendo assim, não, eu tentei, mas eu não consegui, porque o resto do Brasil é uma porcaria? Eu estou exagerando na ponta porque a leitura de quem está de fora é essa. Não, é tudo uma porcaria. Até do ponto de vista de achar as ideias que não são iguais às minhas são ideias porcarias. E assim, eu posso não concordar com essas ideias, mas eu tenho que conviver com elas. E o meu único jeito de transformá-las é conversando, falando, olha, tá bom, você não concorda comigo aqui agora, mas vamos negociar aqui? Você cede um pouquinho nesse negócio? E tem aquele outro que eu sei que você é apaixonado, eu vou ceder um pouco. Porque, assim, é um processo ou de conscientização, e a nação inteira vai se modernizar e entender o que dá certo no mundo, e esse é um processo de mudança ideológica. Nós teríamos que eliminar certas ideologias que existem no Brasil, que são realmente atrasadas e disfuncionais. Existem outras ideologias que eu posso não concordar, mas elas não são atrasadas nem disfuncionais, são pontos de vista diferentes. Esse eu tenho que conviver com ele. O atrasado e disfuncional, se eu não consigo eliminá-lo e não tem como eliminá-lo, quer dizer, eu posso eliminar num processo de conscientização até que a gente chegue num nível que todo mundo vai olhar e falar assim, não, desculpa, isso daqui é passado, gente, não dá mais para falar desse assunto. Nós não chegamos nesse ponto. Então aí eu posso negociar com esse daí. Só que as pessoas não aceitam. Quem tá de fora, o eleitor de fora, olha para aquilo e fala, eu não negocio. Só que quando ele chega em casa, ele negocia com o tio, com a prima, com o pai, com a mãe, com a mulher, com os filhos, com o chefe, com o colega de trabalho, o dia inteiro da vida dele. E negocia com coisas que ele acha insuportáveis. Mas ele sabe que não tem alternativa e ele negocia. A dificuldade está em a gente transpor o que nós vivemos na nossa vida pessoal para uma escala coletiva de 215 milhões de pessoas. Imagina a dificuldade disso. Eu tô vendo aqui que essa sua passagem pela ONU... Sabe, você ficou falando que não era isso, mas eu acho que você aprendeu muita coisa ali, né? Porque assim, agora, aqui são 215 milhões ou 44 milhões do estado de São Paulo, lá eram 7 bilhões. E de pensamentos de culturas, idiomas, ali era a Torre de Babel, aqui todo mundo fala a mesma língua, sei lá se fala, mas a gente fala a mesma língua na teoria mesmo. Mas você está vendo, você falou na ONU, mas ela teve um papel importante na sua vida. Claro que pra gente encerrar, o que você falaria para alguém que quer ir trabalhar na ONU? Um jovem que está querendo trabalhar na ONU, que tem aquela mesma utopia, que isso é uma coisa que eu acho que os jovens, por tudo isso que a gente viveu, principalmente nos últimos anos, acabou que a utopia, as pessoas perderam a utopia, e isso é muito ruim, é muito triste, enfim. Essas pessoas que querem mudar o mundo, que querem ir para a ONU, que querem trabalhar em organizações internacionais, o que você diria? Sabe, a minha resposta ela não vai ter diretamente com a ONU, mas ela vai dizer, uma coisa que eu entendi é o verdadeiro idealista é o maior realista de todos. Porque se você é fiel ao ideal que é mudar a vida das pessoas, mudar o país, melhorar as coisas, você gosta tanto dessa melhora que você está disposto a ter essa melhora num grau que seja assim, ao invés de ficar sonhando com uma utopia máxima. Então, o verdadeiro idealismo para mim é você ser muito pragmático em alcançar resultados em direção àquela utopia. A utopia ela não vai existir, mas nós temos que ter um pragmatismo de falar
é melhor que eu, na minha vida inteira de ideal, tenha entregue alguma coisa para essa sociedade, para esse mundo, do que eu simplesmente ficar o dia inteiro repetindo um mantra de uma utopia inalcançável e no final eu não fiz nada. Então, assim, eu diria, vai para a ONU se você acha que ali é o seu caminho, mas pensa, onde eu maximizo o meu potencial de ter mudança real? Porque é isso que as pessoas precisam, elas precisam de mudança real. E como que você faz isso? Se não é na ONU, ou se você acha que a ONU não vai te dar isso, você precisa ser muito realista consigo mesmo, tirar todas as máscaras e falar assim, onde que eu posso entregar? Se você achar que na ONU você consegue entregar e você achar um nicho ali de entrega, ok, tá valendo. Se não é ali, vai para o lugar onde você consegue entregar, porque a gente precisa de entrega. O mundo talvez não aguente, não só o Brasil, o mundo em si talvez não aguente para onde nós estamos caminhando desse jeito. A gente precisa de mais gente conseguindo segurar, mudar, virar um pouco para cá, ó, calma, diminuir a velocidade. Senão não vai dar tempo. Eu não falei para você que ele falava de tudo? Olha, a gente falou aqui de filosofia, de legislativo, de negociação. Se você tem perguntas, se você tem críticas, se você tem ideias, se você escreve aqui para o deputado, ó, a gente vai botar aqui onde ele está nas redes e escreve para ele que ele vai responder, não vai? Com certeza, adoro conversar, vai conhecer meu canal no YouTube, tem um monte de aulas, não são aulas ideológicas ou partidárias, mas são aulas sobre o mundo, chama Professor Roque. E aí tem as outras redes que eu falo mais de assuntos políticos, ou que mexe, incomoda uns, outros gostam. Mas é necessário que vocês venham debater comigo, é necessário que vocês estejam aqui, porque não dá para fazer isso sozinho, né? Esse projeto não é meu, eu não estou aqui para mim, nós estamos todo mundo junto no mesmo barco chamado Brasil. É isso aí. Compartilha com os amigos, manda as mensagens para o Professor Roque com H. E se você gostou da conversa, espalhe essa conversa e não esqueça que eleição para o Congresso importa muito. Todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui, você viu que a gente traz gente de direita, de esquerda, do centro e converge sempre para esse ponto. Eleições do Congresso importam. Eu te vejo na próxima.